A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de Filipenses 2, 3 e 4 e Salmos 12. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez, meditar na Tua Palavra, te pedimos, Senhor, nos dê acesso à Tua sabedoria, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Entra com providências nas nossas vidas, Senhor, nos mostre todos os dias o caminho que devemos andar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 17, o título diz assim: Os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Como está o seu, hein? O próprio apetite. E a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, e de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo para a glória. Então aqui ele está falando de quem é inimigo da cruz de Cristo. Porém, ele está falando dos que andam no meio deles. E isso aqui é muito complicado, né? Porque ele não está falando dos de fora, dos que fazem as coisas, a reveria, de qualquer forma, né? Aqui ele está falando assim, ó. Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes lhes dizia, e agora digo, são inimigos da cruz de Cristo. Então, aqueles que deveriam dar bom testemunho, né? Colocamos como bom testemunho, né? O exemplo. Aqueles que deveriam dar bom testemunho não dão bons testemunhos. Então, a nossa obrigação é observá-los. Observá-los como? A ponto de não fazermos igual, certo? Então, a gente tem que olhar e julgar pelo testemunho. Ando com a Bruna porque ela dá bom testemunho. Não ando com o Lucas porque ele dá mau testemunho. Então a gente sempre tem que pôr na balança, né? Porque normalmente a gente vê... vou usar o exemplo da escola. Vou usar o exemplo da época da minha escola. Quando nós éramos da escola, que né, tava a turminha ali, o pessoal sempre puxava pro lado do bagunceiro, do fundão. Ele era o popular da escola. Né? Ele era o bagunceiro do fundão, sempre era o popular da escola. Quem estava na frente era o bobão que nunca chamava atenção, né? E a gente entende hoje a gente entende que quem ficava no fundão muitas das vezes não teve um bom futuro, né? E quem ficava na frente, se dedicou e tal, hoje tem um bom emprego, uma família e teve um futuro. Né? Então isso exemplifica o que Paulo está dizendo aqui, né? Observem os testemunhos, porque através dos testemunhos é que a gente vai saber a quem nós devemos espelhar, a quem nós devemos imitar, né? Paulo está dizendo, sejam meus imitadores, mas hoje em dia a gente é fácil falar, né? Sejam imitadores de Paulo, né? Assim como eu fui de Cristo, Paulo diz, né? Mas hoje a gente não tem como ser imitador de Paulo porque nós não vemos Paulo, nós lemos sobre Paulo. Então é muito mais difícil a gente materializar aquilo que a gente só lê, que a gente não vê. Então normalmente a gente espelha um líder, a gente espelha um outro cristão. E isso às vezes pode ser perigoso. Por quê? Porque a gente às vezes espelha alguém do qual a gente não conhece testemunho. Ou a gente conhece testemunho e acha que não tem nada a ver. Mas existe uma cidade no inferno exatamente com esse nome, nada a ver. Então aquele que nada a ver, vai para lá. E isso acaba afastando, né, a gente de Deus. Né? Você quer acrescentar alguma coisa aqui? Não, só queria ler aqui no 2, que fala assim, no 2, 3, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se
esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Então aqui Paulo está falando nesse livro de Filipenses praticamente isso, né? Sobre a gente ser humilde, ser amoroso e ser igual a Cristo, ser imitadores dele e não ser como essas pessoas que você acabou de citar. E ele até fala nos outros livros dele, acho que é Gálatas, não lembro agora, que o maior dom é o amor, né? Uhum. E a gente precisa do amor para tudo. Se a gente tiver amor, a gente não vai viver os nossos próprios interesses, a gente vai viver o interesse primeiramente de Jesus e do nosso próximo, né? Que é fazer o bem e viver em comunhão para crescer a Igreja de Cristo. Amém. É isso. Vamos orar? Senhor, Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por meditar na Tua Palavra. Senhor, toma em Tuas mãos nossas vidas, Senhor. Afixa, Senhor, a Tua Palavra nos nossos corações, Senhor, para que a gente não se desvie dela de dia e de noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau.